Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Classificado Motor, da sua página do Instagram, classificado.motor, da nossa página do Instagram, do Facebook também, Classificado Motor. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um caso polêmico e uma atitude que muitos brasileiros que se aventuram em terras estrangeiras, principalmente os nossos esportistas, deveriam ter. E tiveram no passado, mas agora não tem mais. Mas antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal, comente, compartilhe, deixe o like, siga-me no Instagram e é isso aí, vamos lá, que hoje o vídeo é no mínimo, uma conversa de boteco generalizada. É isso aí. Bum! Sim, o vídeo de hoje é um vídeo que me causa muita preocupação e também é um vídeo para esclarecer como que as coisas andam no mundo de hoje, como que as coisas funcionam no mundo de hoje e como que a inversão de valores e a programação mental vem destruindo os brasileiros, principalmente no esporte, certo? E mais recentemente temos notado isso de alguns anos para cá, na verdade, de muitos anos para cá, a necessidade que os estrangeiros têm de limitar o jeito brasileiro de ser, o jeito brasileiro de competir, o jeito brasileiro de ir e ganhar. Todos os povos têm o seu jeito de competir, o jeito de ganhar competições, né? E nem todos eles jogam limpo, nem todos eles são ali uma boa bisca, como diria minha vovozinha. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Tem-se notado um esforço muito grande de todas as áreas no campo esportivo de limitar brasileiros no seu modo competitivo, né? Brasileiros que têm um modo competitivo muito agressivo, que não obedecem às regras pré-estabelecidas pelos gringos, geralmente estão se dando muito mal. Por quê? Porque eles decidem obedecer às regras de pessoas que manipulam o esporte. Mas como assim manipulam o esporte? Como assim? Vamos citar exemplos aqui para você entender aonde eu quero chegar. Então, há uma inversão de valor completamente massacrante nos dias de hoje, onde o menos importante do esporte é o esportista, o que está completamente errado. Mas esse aqui é um canal de carros e aonde que eu quero chegar com este assunto? Como eu posso relacionar isso ao nosso mundo aqui, que é o mundo dos carros? Pois muito bem. Levando agora para o lado do automobilismo, nós temos aí uma notícia mais recente de que Felipe Massa está na justiça contra a FIA, contra a Fórmula 1, para requerer o título que lhe foi tomado devido a uma manipulação de resultado por pessoas que ali realmente não aceitam perder para brasileiros. E o pior, com a ajuda de um brasileiro, né? Mas será que foi isso mesmo? Será que isso tem a ver? Isso tem muito a ver, porque nós somos um país onde a Fórmula 1 está no nosso DNA, está no nosso sangue. E diferentemente de que muitas pessoas pensam, o brasileiro sim é um povo muito competitivo, mas é também um povo com uma baixa estima impressionante. É isso mesmo. Então nós tivemos no passado pilotos, guerreiros, monstros, ninjas, super-heróis que iam lá para fora e até mesmo chegavam às vias de fato com os gringos para se impor, porque eles sabiam que os gringos ali estavam querendo massacrá-los, estavam querendo tirar eles de jogo, principalmente no jogo psicológico. Nós tivemos momentos épicos na Fórmula 1, onde Nelson Piquet, Ayrton Senna, bravos guerreiros ali, realmente foram às vias de fato com outras pessoas, porque essas pessoas tentaram diminuí-los, tentaram os colocar em uma posição de inferioridade, mas eles não estavam nem aí. Eles sabiam no seu potencial,
sabiam do que eram capazes e não abaixaram a cabeça para ninguém, nunca abaixaram a cabeça para ninguém. E é por isso que nós fomos tão vitoriosos no passado, falando também do Emerson Fittipaldi, que foi também o desbravador, né? O nosso primeiro campeão. Nos dias de hoje, há uma pressão muito grande em torno do jeito brasileiro de ser no que tange ao profissionalismo, ou seja, se você não obedece à regra dos gringos, você não é profissional. O que é uma falácia, é uma mentira. Eles vêm tentando destruir o jeito brasileiro de pilotar desde sempre, porque realmente o piloto brasileiro é diferenciado, é melhor. E agora com a tecnologia, a Fórmula 1, que é um blá, né? Aquela coisa chata, morna, sem graça. E a Fórmula 1 nos dias de hoje virou um jogo de cartas marcadas ali, completamente dominado pela tecnologia e até mesmo umas maracutaias por debaixo dos panos, por detrás das portas ali, onde os brasileiros que não têm influência quase que nenhuma na Europa, por causa dos patrocinadores, né, que acham mais interessante ter pilotos europeus vencendo campeonatos. Eu vi alguma pessoa falando que porque os brasileiros não vão mais para a Europa competir na Fórmula 1, porque a Stock Car aqui é muito boa, porque paga bem, tem diversos patrocínios. Pode ser também, mas também é porque os gringos fecharam as portas de tudo quanto é jeito para os brasileiros. E qualquer brasileiro que chega lá para desafiar o jeito que eles acham que deve ser a Fórmula 1 é completamente descartado, com muita politicagem, muita manobra nos bastidores. Todos nós sabemos que a Fórmula 1 é pagou, entra, pagou, pilota. Quem tem mais dinheiro vai ali e pilota. Não, é um seleto grupo onde você tem que ter muito dinheiro para entrar. Essa que é a verdade. Não estou desmerecendo os pilotos atuais, claro que não. Qualquer piloto ruim na Fórmula 1 é sensacional. É um esporte de alto rendimento, de alto impacto, de alta atividade cerebral, raciocínio rápido. É impressionante o que esses caras fazem a quase a velocidade da luz, brincadeira, né? Mas a verdade é que os gringos vêm tentando em diversas áreas do mundo minimizar a participação dos brasileiros, minimizar o impacto dos brasileiros de aceitar o que os estrangeiros acham que é melhor para nós, o que é muito interessante, né? Nós nos deixamos levar pelos problemas que existem no nosso país, há uma facilidade de achar que os gringos sabem o que é melhor para a gente, ou o que é melhor para o nosso esporte, para os nossos competidores. Sim, temos muitas coisas para melhorar no nosso país e muitas coisas para mudar também completamente, radicalmente, porque o jeito que está sendo feito não funciona, mas uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Nós somos bons, excelentes, ótimos em vários esportes e temos visto aí ao redor do mundo brasileiros sendo minados por politicagem, por patrocinadores, por empresas, né, por redes de televisão, por influências políticas, né? Então ali há uma destruição do nosso ego, um desequilíbrio completamente no que tange a força técnica e habilidade em relação ao que realmente deveria ser, em relação ao que o esporte deveria ser. Um esporte de competição onde o melhor deveria vencer, onde o melhor deveria ali se sobressair. Mas o que nós temos visto é nem sempre o melhor vence e nem sempre aquele esportista está de acordo com o que a instituição mandatária do esporte quer. O que é uma tristeza, o que é uma pena, porque a Fórmula 1 para nós brasileiros talvez chegou a ser, talvez não, chegou a ser o segundo esporte mais popular do nosso país. Eu me lembro de acordar cedo, domingo cedo, para assistir corrida na casa dos amigos do meu pai, ou eles iam para minha casa. Então, desde muito pequena, muito criança, eu sempre assistia a Fórmula 1 domingo de manhã, nas madrugadas de sábado para domingo. Eu realmente sou muito fã do Nelson Piquet, sou muito fã do Ayrton Senna e
o que acontece hoje em dia é um massacre dos brasileiros em termos de esporte mundial. Citando outros exemplos, aí o UFC, os brasileiros dominavam completamente com o nosso jiu-jitsu, né? Com a nossa ali pancadaria tupiniquim, e o UFC que eliminou por completo ali o jeito brasileiro de lutar, o estilo brasileiro de lutar, e transformou o UFC mais ou menos em uma competição de strikers, né? O pessoal ali do Muay Thai e do boxe se dá muito mais, se dá muito bem no UFC hoje em dia, muito mais do que os lutadores de Brazilian Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu brasileiro, que costumavam dominar. Não quer dizer que eles não trocavam porrada, trocavam sim, né? Mas o Jiu-Jitsu realmente é uma arte que quando vai pro chão acabou, já era, é infalível, e nós dominamos muito bem esse assunto, né? Então foram-se ali mudando as regras de lá para cá, de cá para lá, e o nosso número de campeões vem diminuindo muito há alguns anos. E realmente isso é uma tristeza, principalmente porque tudo é feito em nome do dinheiro. Claro que o esporte tem que render dinheiro, tudo tem que ser pago, né? Então precisa gerar patrocínio, precisa gerar receita, precisa ter patrocínio, precisa gerar receita, precisa de movimentar dinheiro. Claro que é uma indústria, claro que são empresas que necessitam de obter lucro para promover o show e continuar o show acontecendo, mas do jeito que tem sido feito hoje é um absurdo. E nós tivemos no passado aí pilotos rebeldes como o Nelson Piquet, frisando bem aqui, Nelson Piquet e Ayrton Senna eram completamente rebeldes e não aceitavam as doutrinas estrangeiras de acomodar e de tratar o brasileiro como se fosse um qualquer num segundo plano e colocar para escanteio, né? Alguns pilotos infelizmente cederam às pressões, alguns esportistas ao redor do planeta brasileiros que praticam diversos esportes resolveram ceder à pressão dos gringos e realmente não ter a personalidade suficiente para peitar os gringos. O que aconteceu foi praticamente não, a extinção da participação brasileira no esporte de corridas mais popular do planeta. É uma tristeza o que vem acontecendo em termos gerais, né? Essa obsessão, essa pressão imensa que os brasileiros aceitam tomar por pessoas que disseram que tem que ser assim. E na verdade não tem que ser assim. Nós temos diversos casos na nossa história onde o desafiar o que eles acham que é bom para a gente nos rendeu várias alegrias, nos rendeu vários títulos, várias conquistas e uma herança histórica no esporte. O Felipe Massa está mais que certo em correr atrás do seu direito, está mais que certo de peitar o que os caras falaram. Estou cansado de ver esse bando de gringo dizer o que o brasileiro deve ser, como agir, como praticar o esporte, como jogar, como pilotar, blá 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 blá. Não queremos nem saber, nós não precisamos da opinião de ninguém. Nós somos bons e muito bons em diversas modalidades esportivas, né? E a única forma que eles têm de nos dominar, a única forma que eles têm de impedir o nosso crescimento é realmente minando mentalmente e psicologicamente os nossos esportistas, o que é uma lástima. E o pior, tem muitos brasileiros que realmente compram essa bagaça, né, e começam também a criticar os nossos esportistas que fazem muito por nós, fazem muito pelo esporte e trazem muita alegria às pessoas e inspiram e fazem pessoas sonhar, inspiram crianças a quererem ser esportistas, vencedores, campeões, né? Então é uma lástima o que vem acontecendo com os esportistas brasileiros. É uma lástima que pessoas do nosso país só pensem em criticar, atacar e transformem essas pessoas em praticamente vilões. Os esportistas brasileiros vêm sendo tratados como vilões, né? Na Fórmula 1 no passado, lembramos que Rubinho foi massacrado justamente por ser completamente profissional e seguir as ordens da equipe, né? E aí eu também, todos nós sabemos que a decisão de um cara que é um excelente piloto, extremamente profissional, mas que nós não estávamos acostumados a ver, porque nós tivemos dois pilotos que não seguiam as regras de jeito nenhum
e não aceitavam ser passados para trás, e essa realmente é a expressão, foi o que exatamente aconteceu com o Rubinho, foi passado para trás, foi humilhado perante milhões de pessoas, né, durante anos, e nós tivemos pilotos no passado que nunca aceitaram essa condição. E podemos citar também jogadores de futebol e etc, etc, etc. Então, está mais do que na hora de os brasileiros começarem a apoiar os nossos esportistas. Está mais do que na hora de pararmos de supervalorizar o que não tem valor nenhum, o que não merece valor nenhum, que é a opinião de uma pessoa que não sabe o valor que tem o esporte para o nosso país. E é por isso que eles usam o jogo psicológico, o jogo sujo do patrocínio, o jogo sujo da politicagem nos bastidores. Eu espero que o Felipe Massa ganhe esta causa, porque realmente o título é dele, ele só não ganhou por causa de picaretagem. Se fosse brasileiro que tivesse feito um negócio, quer dizer, foi um brasileiro, mas se fosse um brasileiro que tivesse arquitetado, que fosse o dono da equipe, se fosse o dono de toda essa articulação política que tivesse acontecido, o mundo tinha caído de porrada na cabeça em cima da gente e teria dito, brasileiro, é isso mesmo, é desonesto, é picareteiro, blá, 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 blá. Só é picaretagem quando o brasileiro faz, quando os gringos fazem, não é picaretagem. Só é desrespeito quando o brasileiro faz. Quando os gringos fazem, não é desrespeito, é profissionalismo. Tá certo? Então, eu espero que o Massa ganhe, eu espero que o nosso país volte a ter brio, que os nossos esportistas voltem a ter orgulho de representar o nosso país, não aceitem ser dominados por técnicos, por repórter, por patrocinadores, por canais de televisão, por dirigente, cartola, seja lá o que for. Quem manda no esporte é o atleta. Quem faz o esporte é o atleta. Ninguém torce para nada se não for por causa do atleta. E hoje em dia a inversão de valores é que todo mundo é importante e o atleta só merece ser criticado, massacrado, o que virou modinha no Brasil, o que virou um tema muito recorrente em todos os programas esportivos que se assiste. O massacre do brasileiro, não importa onde ele esteja. Né? E aí fica muito difícil com pessoas te criticando o tempo todo, ao invés de te apoiarem, com pessoas dizendo que você não presta, que você é ruim, que você é isso e aquilo. O seu país está contra você o tempo todo, os gringos estão contra você o tempo todo. Como é possível uma pessoa desempenhar um esporte, uma função de alto rendimento, sem nenhum apoio, sem nenhum equilíbrio psicológico, sem nenhum apoio de nenhuma das partes? O seu país não te apoia e os gringos só querem te destruir, te atacar e dizer que você não presta, que é ruim, que você não é profissional, que você é picareta e etc, 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 que sai para beber, que não sai, que vai, blá, 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 blá. Tá certo? Nós não somos ingleses, nós não somos alemães, nós não somos franceses, nós somos brasileiros. Nós temos o nosso jeito de competir, nós temos o nosso jeito de ganhar e sim, nós fazemos história desafiando as regras, nós fazemos a nossa história esportiva desafiando as regras, desafiando os gringos, que impõem as regras para nos limitar. Temos aí uma descrição completa do esporte, da técnica, da habilidade, da genialidade de improviso do brasileiro por causa de dinheiro, por causa de patrocinadores, por causa de televisões, por causa de comentaristas, por causa de árbitros. Tudo é mais importante do que o atleta hoje em dia, o que não é verdade. Tá certo? Então, eu desejo ao Felipe Massa muito sucesso nessa causa. Eu desejo ao Felipe Massa que ele seja proclamado o campeão mundial, que é o que ele é, na verdade, independente da picaretagem, da roubalheira que fizeram, e desejo seriamente que nós, brasileiros, aí estejamos preparados, né, mentalmente para absorver o que nós devemos melhorar, o que está de errado em nosso país e separar isso do que nós temos de melhor. E o que nós temos de melhor não deve ser bloqueado, não deve ser mutilado por ninguém. E nós temos que ter personalidade
de peitar os caras, porque os caras são folgados. Gringo é folgado, tem mania de dizer, mania de achar que eles sabem o que é melhor para todo mundo, né? Se fosse assim, nós não teríamos 5 títulos mundiais, né, no futebol. Se fosse assim, nós não teríamos 8 títulos mundiais de Fórmula 1, tá certo? Nós não teríamos o piloto mais reverenciado de todos os tempos, que é o Ayrton Senna. Nós não teríamos corridas épicas, Piquet e Nigel Mansell, com Senna e Prost, e etc, etc, etc. É isso aí no vídeo de hoje. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi mais um vídeo de reflexão, né? Eu fiquei muito feliz com essa atitude do Felipe Massa. Nós devemos apoiar as pessoas que estão fazendo pelo nosso país muito mais. Parem de ouvir comentaristas, parem de ouvir críticas e comecem a apoiar os nossos competidores, tá certo? É isso aí, ficamos por aqui. Logo mais tem menos, logo menos tem mais. Um abraço, meu mestre. Vamos para cima. Fui!